Bem-vinda ao Amiga Terapia Podcast. Eu sou a Carol. E eu sou a Tal. E estamos aqui novamente trazendo mais uma convidada. E antes da gente apresentar a convidada, que a Carol vai apresentar aqui hoje, eu gostaria de te convidar para curtir esse vídeo, comentar, deixa aí pra gente o que você espera dos nossos próximos vídeos, né, Carol? Novos convidados que você gostaria de sugerir, temas que vocês gostariam de ouvir aqui. E é isso. Sim, e não esqueçam de apoiar nosso projeto. Então, através do Apoia-se, você pode contribuir e ajudar para que o nosso projeto continue sendo viável. Então, aqui no link da descrição, tanto no Spotify quanto no YouTube, por onde você estiver escutando a gente, vai ter o link. Clicando ali, a partir de R$10 você já pode apoiar mensalmente o nosso projeto e continuar viabilizando. E também fazer parte do nosso grupo das bestes e receber conteúdos exclusivos. Isso aí. Então vamos lá, vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é nutricionista há 7 anos, pós-graduada em nutrição esportiva, super esposa, mames da Baby Isa, preza pelo equilíbrio do corpo, alma e espírito. E na clínica ela ajuda seus pacientes a encontrar equilíbrio na alimentação e não ser amedrontado pela comida. Seja bem-vinda, Nutri Thaís! Muito obrigada pelo convite, meninas. Espero vir acrescentar e abrilhantar mais o trabalho de vocês. Com certeza. Obrigada por estar aqui. Bom, pra gente iniciar, então, que a gente queria ouvir um pouquinho de você, né? Quem é a Thaís, qual a sua história, né? Um pouquinho da tua atuação, filosofia aí de vida, de trabalho. Sim, eu comecei a estudar, né? Depois que eu saí do ensino médio, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou estudar? O que eu vou começar, né? Fiz 1 ano de jornalismo. Eu fiquei lá, estudei, só que sabe que ainda faltava alguma coisa? Não era exatamente o que eu queria. Daí, devido a algumas situações, eu acabei trancando e eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Daí, depois de 1 ano e pouquinho, eu fiquei pensando o que eu me encaixaria, né? E nesse meio tempo eu me casei, né? Não casei oficialmente, né? Mas meu marido meu namorado foi morar junto comigo. E ele gostava muito dessa coisa, tanto que dessa coisa de atividade física, gostava muito de questão de alimentação. E tipo, eu fui entendendo no meio, porque não era a minha realidade. E tanto que no nosso primeiro dia dos namorados, eu lembro perfeitamente que ele falou assim, ó, trouxe teu presente. Vocês não imaginam o que era presente. Eu pensei, mãe, ele não é bem sério. Completamente doido. Não, exato, assim, mãe, eu não entendo por quê. Porque ele veio com whey, ele veio com granola, ele veio com aveia. E eu pensei, meu Deus, o que eu faço com isso? Eu não tinha noção. E daí a gente foi namorando, foi conversando, foi me interessando muito mais pela academia, pelo esporte. Comecei a fazer nutrição por incentivo dele, né? O estilo de vida dele me despertou algo, né? Comecei a estudar nutrição. Estudei durante 4 anos, me formei lá na Uniacel e foi contínuo. Foi um período bem difícil, né? Muitas condições, questão financeira, deslocamento, toda essa questão. E eu fui entendendo e vivendo esse processo de cuidar da alimentação, fazer atividade física desde o início da minha graduação, porque foi algo que foi despertado lá atrás. Então, eu não só comecei a atender depois que eu me formei, eu já aplicava muito em mim, eu já cuidava bastante do que eu tinha que comer, da atividade física, eu sabia que esse eixo era muito importante. Então, depois da faculdade, diretamente eu terminei a faculdade, na outra semana eu já tinha fechado uma parceria e já comecei a engatar os atendimentos clínicos. Então, tipo assim, foi muito constante, assim, a minha área de atuação em questão e principalmente em emagrecimento. Ai, que legal. E você fez depois pós em nutrição esportiva, Nutrição esportiva eu fiz. Embora não é o meu principal público, tá? Meu principal público é mulheres, né, de 20 até os 50 anos ali. Mas a atividade física praticamente todo mundo hoje em dia faz, né? Antes, quando eu saí da faculdade, até pensei na possibilidade de trabalhar com fisiculturista, trabalhar com atletas de rendimento, tudo. Só que eu vi que não era a minha realidade, realmente não era aquilo que eu queria. Daí eu comecei a trabalhar com praticantes de atividade física, né? Daí onde a pós-graduação me auxiliou bastante nesse processo. Entendi. E antes as pessoas falavam muito de procurar a Nutri quem quer emagrecer, mas não é só pra isso que a nutricionista ajuda, né? Não só pra emagrecimento, né? Não. A gente cuida da saúde como um todo, né? A gente organiza a casa, tá? Às vezes toda bagunçada, a gente às vezes tem que, primeiro começa aqui, ajusta aqui, né? E também tem muitas pessoas que vêm com patologia já, e a gente já tem que arrumar, né? Às vezes vem uma gordura no fígado, uma esteatose hepática, a gente já consegue tratar ali através da alimentação, sem uso de medicamento, a gente já consegue reverter bastante coisas. A gente consegue regular a glicose sanguínea, a gente consegue fazer muita coisa, um trabalho bem legal. Apesar que a maioria das pessoas vem pela estética, né? E como a Carol falou, né, a gente
tem essa visão, assim, do emagrecimento, né, como único foco. Você percebe que hoje as pessoas estão cuidando mais da saúde, não buscando só pra questão de estética? Olha, pra ser bem sincero, o que me procura é mais pela estética. As pessoas veem realmente, não tô gostando, tô botando uma roupa, tá apertada, não tá legal, ou tô me recusando em ambientes que eu preciso expor mais o corpo porque não tô evitando esse tipo de, por exemplo, praia. Às vezes tem mulheres que fazem confusão dentro de casa porque chega a época de praia, o marido quer ir pra praia, elas não querem porque elas querem se esconder atrás da roupa. Então, é bastante coisa que acabou acarretando no emocional delas, né? E você, olha, mas a gente sabe que, embora o corpo seja, né, tipo assim, um pedido, assim, de socorro, pedindo, mas a gente sabe que há outras coisas atrás acabam influenciando, né? Sim. Então, a saúde é o principal foco, né? Só que às vezes, geralmente, as pessoas vêm pelo gatilho da questão estética. Começa por aí, né? E tem muito isso da autoestima, né? Aquela, né? Já que eu não expus minha mãe no episódio passado, eu dei uma folga nele. Aí nesse eu vou te falar de novo. Ela tinha muito essa questão com esse... era época de praia, ninguém vai pra praia. Porque ela não se sentia legal. Então esse processo do acompanhamento com a nutricionista e tudo mais foi muito importante pra resgatar a autoestima, né? Então às vezes as pessoas pensam... emagrecimento, tem gente que até olha com um olhar de uma coisa superficial, né? De tipo, nossa, ela quer emagrecer, enfim. Futilidade, né? Essa palavra. Mas não, influencia no emocional, na autoestima, é muito mais profundo do que isso. Em várias áreas, interfere muitas vezes, se a gente não tá bem com a gente, interfere no cuidado com os filhos, no relacionamento com o marido, no relacionamento em questão de trabalho, então influencia em diversas áreas, né? Uma pessoa contente influencia muito, uma pessoa descontente, onde que ela vai, ela já passa essa instabilidade emocional dela por onde ela passa. Então, quando a gente tá contente com a gente mesmo, que a gente quer exalar, né? Tudo de bom, tudo que, olha só, cuida da alimentação, faz isso, deu certo pra mim, vai dar pra ti também. Começa a empolgar outras pessoas, né? Porque pra tantas coisas negativas, né? Quando a gente encontra alguém que tá ali, ó, de bem, influenciando de forma positiva, a gente tem que valorizar, né? É verdade. E eu percebo que essa questão da autoestima, né, é algo que pra mulher parece que tem um peso diferente, né? A gente tem, não sei se são todos os nossos papéis, né? Porque a mulher, ela tem diversos papéis, né? É o trabalho fora, é a casa, é o marido, é os filhos. E aí, quando a autoestima não tá legal, a gente dá aquela desequilibrada mesmo, né? Parece que, como tu falou, impacta em todos os papéis, né? Mas é legal ver que pelo menos as pessoas estão buscando, né, uma saída, né, mesmo que comece ali, como você falou, pela autoestima, né, começa pela estética, né, vai com foco na estética, mas eu percebo que as pessoas estão cada vez mais percebendo a importância da saúde por trás, né, de tudo, assim, eu percebo muito mais pessoas do meu meio hoje em dia buscando exercício físico, né, do que anteriormente a gente tinha. E aí o teu papel, você leva a pessoa, meio que encaminha ela depois, né, você veio pela estética, mas vamos ver o que tem de positivo nisso aqui, no quanto pode melhorar a tua saúde. Sim. Você faz esse trabalho. Exato, né, porque daí a gente estabelece uma meta, porque sem meta a gente não chega em lugar nenhum, né, a gente fica virando ali, andando pra cá e pra lá, a gente chega em lugar nenhum. Então a gente estabelece uma meta, só que nessa meta, além de tudo, a gente faz uma anamnese, a gente conversa, a gente entende o dia a dia, a rotina, quais são as queixas, se tá dormindo bem, não tá, se tá indo no banheiro, como que tá pra subir uma escada, descer uma escada, tudo. A gente vai perguntando tudo. Depois, a gente, na hora de vir fazer, por exemplo, um retorno, a gente não só analisa em questão de peso na balança, que elas vieram principalmente por isso, né, o público de emagrecimento, mas a gente consegue ver os sinais e sintomas, tudo que foi melhorado. E como que tava a tua, daí fala assim, fulaninha, como que tava a tua queda de cabelo? E agora, como que tá? Agora melhorou. Opa, legal então isso, né? Pra gente não focar só nos números, mas focar em todos os sinais e sintomas que foram melhorados através disso. Antes eu não dormia, agora eu tô dormindo bem tranquilo, uma noite inteira, contínua, porque eu mudei a alimentação. Ou de repente, antes eu ia no banheiro 1-2 vezes na semana, agora eu tô indo todos os dias. Então a gente começa nesse bate-papo, a pessoa consegue automaticamente, sem precisar persuadir ela em nada. É só realmente ela olhando e observando. Eu realmente, olha só, mudei a alimentação, tô ganhando vida, né? Que não é sobre perder peso, é sobre ganhar vida, né? A própria disposição, né? Tipo, de subir uma escada, de você fazer uma caminhada, quem tem filho pequeno, de acompanhar, de correr atrás do filho, de ter disposição, influencia em várias outras coisas, né? Sim, tudo tá ligado, né? É verdade. E o que tu percebe que são os principais erros das pessoas quando elas vão procurar um acompanhamento nutricional?
Olha, principalmente me vem com aquela frase: já tentei de tudo. Eu falei assim, já tentou de tudo, mas o que você tentou, né? Eu já peguei a dieta da amiga. A dieta da maçã. Dieta da... diversas estratégias, assim, mirabolantes, como diz o Cebolinha, né? Diversas coisas que não ajudam, né? Mas vêm para atrapalhar, né? Eu creio que sim, ninguém precisa ficar o resto da vida preso num papel, seguindo uma dieta direcionada, não é o nosso intuito, né? Tudo tem data para começar e data para terminar, por isso que o que vale é uma boa e velha reeducação alimentar, porque é buscar o equilíbrio e a gente consegue construir pontos construtivas para o amanhã, né? Então, o que as pessoas mais fazem é retirar todo o carboidrato, por exemplo, da alimentação. Ai, não como carbo, como se fosse um problema o carboidrato. Não, faz parte da composição do alimento, o carboidrato a gente precisa, né? Nos traz energia também, mas a gente precisa selecionar quais deles, né? Mas se a pessoa retira totalmente, acaba gerando diversos fatores, até aquela insatisfação, aquela sensação que tu não consigo nada, sabe? Porque muita restrição gera uma compulsão, gera às vezes uma sensação de incapacidade, não consigo, mas justamente porque a estratégia aplicada não foi a correta, né? Sim, que a gente tendia muito 880, né? Tipo, tu comia 1 milhão de coisas, carboidrato, doce, e aí no dia seguinte você amanhece uma nova pessoa que não vai comer mais nada. Agora eu levantei, vou acabar com tudo, começa a excluir aquilo, às vezes não tem essa necessidade toda e gera uma frustração, daí depois aqueles pensamentos sabotadores, não consigo, eu já tentei de tudo, né? Às vezes nem tentou de tudo, não. É que realmente só não foi o que precisa fazer. Quando a gente quer construir uma casa, a gente vai atrás do engenheiro. A gente não vai tirar a construção da casa da nossa cabeça, né? Então, tem profissionais capacitados para te auxiliar a trilhar um caminho correto e duradouro, né? Agora, às vezes a gente fica pegando atalhos e a gente às vezes não consegue porque a gente não foi fazer o que precisava ser feito, né? Sim, não vive o processo, né? Tipo, isso. Às vezes demorou, 10 anos pra engordar e, em um mês quer o resultado imediato, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? É um corpo, né? E é muito diferente. O meu corpo é diferente do teu, que do seu, né? E de todo mundo é diferente. Então tem que... E as nossas rotinas são muito diferentes, né? Às vezes o que serve pra mim não serve pra ti, assim, por diante. Então tudo tem que ser bem observado, né? Porque assim, não, vamos lá, eu fui na nutricionista, peguei essa dieta, vou lá e te entrego. Mas a minha rotina não condiz nada com a tua. Com certeza, o risco disso dar errado é muito grande. E a sensação de frustração vai ser maior ainda. Então, a gente tem que ir para os meios certos, né? Como que gerencia essa frustração? Eu ia perguntar assim, não é que eu quero saber. Minha amiga perguntou, não é eu que quero saber. É complicado, porque a gente tem que reverter, né? A gente tem que desconstruir para construir. Né? A gente tem que colocar, olha, vamos começar o passo a passo, vamos começar pelo começo e vamos começar pelo metas reais, né? Não é 10 quilos em um mês, justamente assim, algo que geralmente as pessoas querem, né? 10 quilos no mês, não tem? De forma saudável, 4 quilos no mês é super possível. Tendo refeição livre, tendo esse momento de sentar, comer com a família, do jeito que quer, né? O que for, sem precisar ficar selecionando muito. Mas seguir realmente uma orientação, as quantidades, as medidas, no começo é importante a gente ter consciência daquilo que a gente tá consumindo, né? Tem gente que às vezes acha que é só tirar o carboidrato, mas não, às vezes é só controlar, organizar, né? Botar os carboidratos bons, mais complexos, uma fonte de proteína boa, botar os legumes, verduras ali, fazer algo mais balanceado mesmo, né? Às vezes todo mundo acha, eu tenho a sensação que tem algumas profissões que todo mundo acha que é capaz de fazer, tipo ser nutricionista. Não, é só você tirar o carboidrato e reduzir a comida. Não necessariamente. Tem uma amiga minha que ela não emagrecia de jeito nenhum, mesmo comendo pouco, porque o corpo fazia o contrário. Como ela não se alimentava direito, o corpo guardava, estocava acho que gordura, enfim. Sim. E aí, quando ela começou a comer mais carboidrato, comer mais... acho que proteína, enfim, não lembro agora os nomes exatos. Mas quando ela começou a se alimentar mais, ela começou a emagrecer. Porque daí o corpo parou de ficar estocando. Sim. Às vezes ela comia um pedaço de carne e uma salada e não emagrecia. Sim, são estratégias que às vezes ela estava aplicando por conta. Sim. Há muito tempo ela fazendo aquela estratégia, o corpo já não responde mais. Vocês podem ter pra vocês terem uma ideia, que nem, por exemplo, o jejum intermitente. Tem data para começar, data para terminar, e tem vários protocolos. Tem de 8, tem 16, e assim vai, tem até de 24 horas, enfim. A pessoa vai fazendo esse protocolo, no começo vai dar super certo, ele vai começar a queimar calorias, vai funcionar bem legal, né? Tu vai ver uma mudança significativa no peso. Só que ao passar do tempo, o corpo começa a se acostumar com aquela estratégia, então ela precisa mudar.
Então, se ela mudou a estratégia, antes eu era de 8, agora eu vou fazer 12. Opa, o corpo já vai sentir um pouquinho. Vai chegar uma hora que eu vou precisar mudar até a questão da composição alimentar, para que meu corpo comece a responder. Ele começa, opa, peraí, tem alguma coisa diferente, eu vou ter que me acelerar um pouquinho mais e trabalhar a favor dela, porque eu tô sentindo algo diferente, é como se o corpo falasse alguma coisa nesse sentido. E a gente começa daí a acelerar o metabolismo, né? A gente pode ver que às vezes na época, assim, as idades das nossas mães ali pelos 50, 40 e poucos aninhos, entregando a idade da mãe, né? Mas a gente tem vocês podem observar que às vezes elas comem bem pouco no dia. Mas aquela pouco que elas comem são muito ricas em carboidratos. Às vezes é 1, 2 refeições ao dia e não come à noite. Mas não emagrece 1 grama na balança, né? Mas justamente porque são condutas que elas vêm fazendo há muito tempo, né? Crendices antigas, às vezes, que daí virou um hábito. Só que assim, na balança não muda nada. E ela sempre aquela insatisfação. E daí tem o medo, daí gera aquele medo de querer comer, enfim, né? Daí aquele ciclo todo, né? E como que tu percebe que a alimentação influencia no estresse, né? No controle de estresse, na qualidade de vida das tuas pacientes? Sim, até a questão de, assim, da insatisfação corporal, ele já gera também, né? E a questão de muito estímulo, né? Quando a gente come bastante carboidrato, a gente tá sempre animada, né? E aquilo lá é um estímulo. Quando daí a pessoa começa a retirar a comida, começa já a dar aquela sensação de... aquele vazio, aquela coisa que ela não consegue controlar, entender aquilo que é a fome emocional, da fome fisiológica, né? E acaba gerando estresse, ansiedade, né? Hoje a gente vive numa sociedade muito corrida, né? Tudo é pra ontem, né? Todo mundo precisa entregar algo, todo mundo precisa estar fazendo alguma coisa, precisa estar produzindo. E eu vejo que essa aceleração, essa cobrança que às vezes a gente tem demasiadamente, né? Gera nas pessoas muitas expectativas que às vezes a gente não consegue suprir isso. Né? E a alimentação é uma válvula de escape. Sim. Né? A comida, tipo assim, hoje o dia não foi bom. O que eu mais vejo é um comportamento, sentei, abri um chocolate e fiquei ali comendo. Porque o dia não foi bem, briguei com o chefe, briguei com não sei o que, aconteceu isso, tem coisa pra entregar, não consigo dar conta. E aquela ansiedade. E compensa, né? Super compensa na comida. Daí são carboidratos, geralmente de alto índice glicêmico, fácil acesso. Ou até mesmo ligar iFood, né? Então, onde não tem uma organização, onde não há um planejamento, meu Deus, é muito fácil a gente cair nesse gatilho, né? Hoje eu vou comer porque não tava nada certo, então isso eu vou afogar as minhas mágoas aí na comida, né? Porque, assim, é lícito a comida, né? Então, é um vício que às vezes a pessoa tem e a pessoa nem percebe. Né? Porque é algo comum a comida, né? Que mal tem a comida, né? Mas quando há um excesso e o tipo do que a gente está consumindo, pode gerar alguns outros gatilhos, né? E a comida em si, ela pode gerar mais estresse, assim, tipo, por exemplo, se eu consumo muito carboidrato, estou sempre muito feliz, isso pode, tipo, me gerar algum problema, assim, a longo prazo, no sentido de, tipo, uma falsa sensação de felicidade, assim? Eu acho que ao longo do tempo isso vai gerar, tá? Porque ele sempre tá estimulando a produção de insulina, só que uma hora também não vai, aquilo já não vai te suprir. Vai ter que sempre dobrar sempre a isso, né? Exato. Daí vamos dizer assim, é como se fosse uma roda gigante que nunca se sacia, nunca tu se contenta com aquilo, né? Mas sim, quanto mais a gente come carboidrato, a gente tem muito mais inflamação. Né? Tem várias respostas que não são tão legais para o nosso corpo e para nossa mente também, né? Sim. Então acaba desencadeando, sim. Eu tento sempre fugir do prazer imediato, que eu tenho a minha teoria que a comida ela traz muito isso do prazer imediato. Sim. Tá estressado, teve um dia cansativo, enfim, tu vai lá, come e tu se sente bem. Só que daí, se você traz pra esse prazer imediato, você não aprende a lidar com os problemas, com as frustrações. E hoje em dia se fala muito disso, da sociedade dopamina, que o tempo todo a gente tá buscando por prazer, por recompensas e por recompensas sem processo, né? E até vou me confessar aqui hoje. Eu tinha que fazer um trabalho que eu não queria fazer hoje à tarde. Aí eu tava nos meus pais, porque na minha casa a gente nunca compra besteira durante a semana. Exatamente pra você... Não ter esse gatilho, Não né? ter esse gatilho. E daí não tem mercado tão próximo, assim, que dá pra você sair a pé, enfim. Então, tipo, a minha estratégia não tem casa. Perfeito. Aí hoje passei o dia na casa dos meus pais, abri, assim, o armário de comida socado de bolacha recheada. Aí eu fiquei assim, o dia inteiro pensando, não, eu não vou comer essa bolacha recheada aqui, eu não vou. Aí à tarde eu tinha que fazer um serviço que eu não queria fazer, eu pensei, tá. Eu mereço. Já porque eu não quero fazer isso, obrigada a fazer isso, então pelo menos eu quero um pouco de prazer. E aí eu caí e comi um pacote de bolacha, tropecei e caí e comi um pacote de bolacha inteiro sozinha. E não fiz o serviço. Não fez o que tinha que fazer, né? Não tinha, que parecia outra coisa pra fazer, não terminei.
Tem aquela Fica à sensação de, poxa vida, eu podia ter feito melhor, né? Mas só que se tu consegue observar o cenário, tu consegue na próxima ser muito, opa, peraí, não é isso que vai me pegar mais, porque agora eu tô mais esperto em relação a isso. Eu acho que só precisa ter o cuidado, né? Porque se é algo repetitivo, opa, tem algum problema aí. Eu preciso ir na raiz desse problema e corrigir. Né? Agora, às vezes pode acontecer, uma coisa esporádica aconteceu, beleza, não é um problema, né? Mas agora se isso é constantemente, realmente precisa de um cuidado especial, né? Sim, verdade, tem razão, tem que cuidar melhor disso. E qual que tu acredita que são os pilares da alimentação de quem quer levar uma vida mais equilibrada, né? Com mais saúde? Tu diz pilares para ter uma vida mais saudável, Isso. assim, né? A alimentação saudável é fundamental, né? Para quem quer ter uma vida mais saudável até o amanhã, né? Viver o hoje, mas também para o amanhã. A ingestão de água é importantíssima, às vezes a gente negligencia, né? Tomando café, o que eu mais vejo, tá? É a troca do... Pessoal viciado no café. Isso, muito vício em relação ao café. Água não toma, mas café é de balde, né? A questão da mente também, sabe? A saúde emocional, assim, acho que bem importante, porque se a gente tá com a mente boa, a gente já consegue organizar os nossos pensamentos, a gente consegue priorizar o que realmente é importante, o que a gente quer, né? Acho que esse equilíbrio é importante. A nossa fé também, não só pensar no hoje, nos dá esperança pro amanhã, e a gente consegue construir coisas, ter desejos pro amanhã, né? A gente também estabelece as prioridades. Eu acho que esses são os principais, e a atividade física. Com certeza, a questão do nosso corpo, ele ajuda muito pra questão estética, mas também questão hormonal. A gente consegue regular bastante com a prática da atividade física. Então, alimentação saudável, a questão da mente é bem importante, né? A ingestão de água e atividade física. Ô, Nutri, mas me explica uma coisa. Tu deve ouvir muito isso. A galera, os viciados em café, né? Porque eu não gosto de café, né, gente? Então eu vou falar mal de vocês aqui. Mas assim, até o pessoal que toma outras coisas, né? Chá. Suco e tal. O chá até conta, né? Na ingestão de água. né? Ajuda também, né? Mas aí eles falam, mas o café é feito com água. Aham. E o que você responde nessa hora? Mas assim, a maioria não é café preto, tá? E também, claro, assim, às vezes desencadeia muita ansiedade, tá? O café tem cafeína. Então, pra quem já é extremamente estressado, ansioso, ele só agrava o cenário, né? Então, tirando essa parte ali, o café, muitas vezes, não é ingerido só ele preto, que não tem calorias, né? Passadinho, coadinho ali, enfim. Geralmente tem agregados ali, né? Tem um leitinho maroto ali no meio, um açúcar. Tem gente que não consegue, né? Tirou o açúcar, mas coloca o adoçante. Tudo vai colocando mais caloria. Mas é a água que a gente precisa, né? E se a gente for fazer o cálculo, às vezes a pessoa tá bebendo muita pouca água. E daí como que faz? O intestino não funciona. A pessoa fica irritada, vê tudo. Por que não bebeu água o suficiente? Mas outros líquidos, eles influenciam, por exemplo, pra ir no banheiro, né? Tipo, toma só café. Ele ajuda também a ir no banheiro, a funcionar as outras coisas do corpo por ser líquido? Ou tem que ser, tipo, a água mesmo? Não, precisa ser água mesmo. A gente não pode uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? A gente tem que beber a água por si só. O café, ele tem um efeito, né, termogênico também, ele ajuda também, tem bastante propriedades legais e também outros que podem desencadear outros problemas, mas a água é água, tá? É água. Não vamos trocar por suco, porque são mais calorias também, embora tenha algumas vitaminas, mas a gente sabe que as pessoas não vão lá espremer uma laranja, não é uma, é 2, 3, 4, traz outras coisas agregadas, né? Água é água. Entendi. E o chá, ele ajuda junto ou também... Tem chás específicos, chás diuréticos, né? Quando não é adoçado, só que na prática a gente vê que as pessoas têm o hábito de adoçar, botar um melzinho, uma coisinha, né? E não é o chá geralmente. Mas isso é costume também, né? Eu hábito, também tomava né? chá com açúcar. E aí uma vez fiz uma dieta, tive que cortar o açúcar de tudo e acostumei até hoje tomo chá sem açúcar. É questão. Então, mas tem que mesmo. querer, né, tal? Porque às vezes as pessoas não querem. Eu não consigo. Mas quanto tempo tu ficou tentando? Eu ouço muito isso em casa, né? eu não consigo, mas já tentou. Não tentou, ou às vezes desiste no meio do caminho. Agora eu vou, a minha meta é tomar um café sem açúcar, né? Pelo menos 15 dias pra ver como que é. Mas às vezes as pessoas no quarto já desistem. Mas tudo que é bom pra gente, tudo tem um preço, tudo tem que ter uma dedicação. Meu Deus, se fosse fácil, todo mundo era magro. Se fosse fácil, todo mundo, né, tava do jeitinho que quer. Todo mundo fazia, mas não, tudo tem um preço a pagar. Se realmente é aquilo que a gente quer, e a gente sabe que realmente isso vai colaborar para o que a gente precisa, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Né? A gente não pode terceirizar e nem culpar ninguém. Porque meu marido não me ajuda, é o que eu mais ouço. Meu marido não colabora. Não é. Quem quer e quem tá precisando é você.
Mas até o Anderson, ele começou a tomar café sem açúcar, porque quando a gente começou a namorar, ele tomava com açúcar. E aí ele ficou acho que ele ficou com vergonha de pedir açúcar pra botar no café, já que eu não tomava o açúcar. E ele aprendeu, porque ele tinha vergonha de pedir açúcar. Por bem ou por mal, né? Não ia acabar influenciando Sim. o outro. Aí Eu agora ele não entendo toma mais essa... café com açúcar. Eu entendo essa fala, né, das tuas pacientes de porque meu marido não colabora. É complicado tu sentar pra comer uma salada e a pessoa do teu lado tá comendo um prato de macarrão com queijo, sei lá, né? Então, o ideal é caminhar junto mesmo, Mas né? a realidade nem sempre é essa, né? Porque os homens, o metabolismo deles são muito mais acelerados, né? Então eles queimam gordura com muito mais facilidade. Assim, ó, pisquei e tô magro, né? Mas agora nós mulheres, a gente tem tudo pra acúmulo de gordura, pra gerar, reproduzir. Então a gente tem hormônios que facilitam o acúmulo da gordura, né? Então a gente precisa ter um cuidado especial em relação ao nosso corpo, né? Muitas vezes eles não vão entender, porque eles não vão entender, a mulher é só fechar a boca. E a gente sabe que não é só fechar a boca, né? Se fosse assim, seria muito fácil. Mas a gente, às vezes, nem sempre a gente vai ter o cenário ideal, nem em casa, nem no trabalho, em lugar nenhum, né? Mas a gente precisa realmente determinar aquilo que é prioridade pra gente. Exatamente. Né? Porque assim, se o médico sentar e te dar uma sentença, a pessoa vai ter que fazer. Pode ter certeza. Assim, nunca consegui fazer dieta, nunca conseguiu seguir nada. Mas o médico chega e fala pra ti, eu preciso que você agora comece a cuidar da sua alimentação, senão daqui 3 anos a gente não sabe se isso dura. Daí a pessoa vai parar, pensar, olhar pros filhos, pensar no marido, pensar toda a vida, assim, opa, agora eu vou cuidar, porque senão talvez eu não vou durar os 3 anos. A pessoa vai fazer? Né? Sim. Então, por que precisa chegar a esse ponto, né? A mesma coisa com quem tem vício em questão de cigarro, né? Vai fumando. Mas se o médico não falar assim, teu pulmão tá comprometido, se tu não parar agora, não te dou 3 meses de vida. Pronto. Parou. A minha família é um exemplo claro disso. Todo mundo parou de fumar, teve que esperar quase morrer pra poder parar. Tem uma tia aqui, vou expor todo mundo aqui hoje também, vou falar de Carol. Tem uma tia que infartou, daí ela parou. Infartou assim, com menos de 40 anos, assim, Meu super Deus. jovem. Tem uma tia que teve Covid, quase morreu no Covid, daí parou. Minha mãe teve que ter AVC, mais de um pra parar Eu também. também era fumante? Aham, muito. E ainda tem aquelas que ainda estão esperando a vez dela chegar pra elas pararem. Mas Então, chega, né? Mas assim, eu posso contar o reverso também da minha casa, que o meu pai, eu pensei assim, meu pai nunca iria parar de fumar. Sabe aquela pessoa que se ficasse sem cigarro era um problema? Mas assim, o médico glórias que ele não precisa falar nada, assim, realmente por ele mesmo, ele decidiu parar. A gente fala assim, pai, vamos parar de fumar. Meu pai já tem uma idade um pouquinho mais avançada, tem uns 64 anos ali. E isso já faz, acho que uns 10 anos, tá? E a gente achou que, assim, meu pai e minha mãe eram fumantes. A gente achou que era quase que impossível ele parar de fumar. Mas não, assim, ele foi o primeiro, largou e foi contínuo. Esses 10 anos nunca mais teve vontade. Não precisou o médico chegar pra ele e falar, tu para de fumar, senão o senhor vai morrer. Não precisou. Realmente ele, por conta própria, olhando, assim, vendo que a respiração não tava boa, assim, ele mudou completamente. Então há uma esperança, mas realmente a pessoa tem que querer. Porque fácil não é, assim como qualquer outro vício, sobre qualquer questão do alimentar, tudo precisa realmente priorizar, saber onde quer chegar para que realmente isso venha a ter frutos, né? Então são 10 anos aí sem o hábito de fumar, porque a gente sabe que interfere em todas as áreas da nossa vida, né? Mas realmente, se tu ficar esperando sempre... Eu digo isso pra mim mesma, né? Porque se a gente ficar sempre esperando o cenário ideal, ele não acontece, né? Quando eu morava com os meus pais, a gente é em 5, né? São meus pais e a gente é em 3 filhos. Sempre também, tipo, aquela comidaiada e bolacha e não sei o quê. Eu ficava falando, que eu não consigo emagrecer, porque tem tudo ali à disposição. E realmente tem. Tipo, eu cheguei lá hoje, meu Deus do céu, eu tava os armários socados de doce. E aí tu fica nessa, depois tu casa, porque meu marido não me acompanha. Então, se a gente ficar sempre... É difícil, né? Mas eu sempre falo isso, escolhas são difíceis. Sim. Não levar uma vida saudável é difícil. E levar uma vida saudável é difícil também. Então, você tem que escolher Escolha. aquilo. Escolha é difícil, né? Exatamente. Daí tu vai colher aquilo que realmente tu prioriza, né? Por isso que o equilíbrio é a melhor saída. Né? Quando a gente preza pelo equilíbrio, também a gente sabe que não vai ser uma sobremesa que tu vai comer que vai ser o problema, porque a maior parte do tempo tu tá buscando o equilíbrio, então vai ser mais tranquilo, né? Mas sempre no começo sai da zona de conforto, né? Ele gera um desconforto, mas ao passar do tempo vai ficando muito mais fácil. Daí depois já tirou de letra aquilo que passou. Sim. Né?
E tem algum alimento, assim, de forma geral, não estou falando em emagrecimento, qual que seriam os alimentos que todo mundo deveria consumir, assim, pra, tipo, ter uma vida mais equilibrada, garantir que vai ter as vitaminas necessárias, ter saúde? Qual que tu diria que seria o ideal pra todo mundo? O ideal é sempre as pessoas, tipo assim, não tem assim um alimento, super alimento, assim, eu não creio nessa super alimento, do super café, não, sabe? Eu creio num equilíbrio e variedade de alimentos no dia. Sabe? Porque é isso que vai te trazer os nutrientes necessários. Então, por exemplo, se a gente vai consumir as proteínas são muito boas, né? Com questão muscular, questão de flacidez, toda pra questão do corpo, né? A questão de massa magra, tudo ali é muito importante. As proteínas são muito boas pela elasticidade da pele. Então, a proteína tem que ter no nosso prato todos os dias, e preferência todas as refeições. Então, ele vai ajudar no bom funcionamento do nosso corpo. Os legumes, verduras são nutrientes pro nosso corpo. Então, de preferência, tem todas as refeições, né? Então, assim, prezar pelo equilíbrio e variar elas. As frutas, tem gente que não come fruta. Isso vem hábitos lá da infância, que não foi apresentado de modo correto, né? Então, se tem, consumir umas 3, 4 opções de fruta ali no dia, meu Deus, sensacional, vai diversificando. Umas tem mais vitamina C, outras tem mais vitamina A, e assim a gente vai mesclando, assim, né? Pra até buscar um equilíbrio, né? E bebendo água, então, tipo assim, revezando os alimentos, não sendo aquela monotonia alimentar, né? Revezando, então vai uma vez no mercado, faz uma listinha, já peguei esses legumes semana passada, eu vou pegar outros, vou selecionando. Assim com as frutas também. Vai fazendo um bom revezamento, isso já vai ajudar bastante. Legal, porque a gente também tem essa mania de sempre pega as mesmas frutas, né? Eu também. A monotonia. É banana e tangerina, banana, tangerina, banana, tangerina. É que é muito fácil, né? Geralmente as pessoas pedem pra botar no cardápio porque ele é muito fácil. Às vezes tá trabalhando, às vezes tá ali no home office, às vezes tá na empresa. É muito fácil descascar uma banana e comer, né? E isso é super legal. Só que daí, às vezes, quando tu tá em casa, optar por outras. Ter outras opções, né? Pra que tenha outros nutrientes pro nosso corpo. Sim, o mamão também. No café da manhã é sagrado, porque senão não vou no banheiro nunca mais. Lá em casa a gente varia um pouco, até por conta da estação das frutas, né? Então tem uma época que a gente tá comendo mais caqui, né? Agora já não tem mais tanto caqui. Aí aumenta o preço e a gente para de comprar também. Mas a gente come bastante fruta lá em casa. E é uma questão de hábito, como a gente comentou, né? Vai mudando alguns hábitos. Na minha casa, sempre teve também, assim, as besteirinhas, eu lembro claramente, assim, na própria pandemia ali, né, no início da pandemia eu comecei a fazer compra, porque aí minha mãe ficou doente, não ia mais ao mercado, a gente evitava que ela saísse, né, pra não pegar Covid, e aí era 30 pacotinhos de suco de pacote, né, um pra cada dia do mês. E aí eu comecei a fazer dieta na época e tal, fazer um acompanhamento nutricional e tal. E aí eu falei, cara, isso aqui não vai mais, né? Aí eu parei de comprar, consequentemente todo mundo parou de tomar, porque não tinha mais em casa, né? E aí a gente começou a adquirir o hábito do suco natural, né? De fruta. E todas as coisas foram acontecendo assim, né? Então a fruta, né? A gente começou a comprar também, acho que de um ano e pouco pra cá, a gente começou a ir na feira toda semana, né? A verdura, salada, assim, eu vou, né? Confesso que eu não sou muito fã. Eu gostaria de gostar de salada igual eu gosto de fruta. Fruta, sim. A única fruta que eu já experimentei que eu não gosto é figo. O restante eu gosto de todas. Mas a salada é complicado. E como você falou, talvez tenha a ver com a infância, né? É importante a gente apresentar o alimento desde que essa criança começa aí a se alimentar, né? Tens alguma dica para os pais poderem fazer essa introdução? Tô bem passando esse processo, né? Eu não sou nutri de materno e infantil, né? Mas a gente tem noção do que apresentar para as crianças, né? Mas, assim, o quanto mais rápido, assim, ela puder experimentar e ir apresentando com o tempo, é melhor, né? Porque agora, nos primeiros anos de vida, elas cria muito, marca muito, assim, né? Então, assim, o que ela não gosta, a gente deixa de lado. Por exemplo, a Isa não gosta de mamão. Ela experimenta e ela cospe fora, né? Então, não é uma mamão que eu vou apresentar pra ela, mas isso não me gerou, por exemplo, eu vou desistir, ela não gosta. Não, lá pra frente eu vou colocar, mas agora eu vou priorizar as outras. Então, eu sempre coloco morango, eu vou cortando, vou organizando. Porque pra mim já era muito fácil essa questão de organização, porque eu já tinha a minha organização. Então, assim, se quer fazer uma boa introdução alimentar pras crianças, precisa ter organização. Ter um rodízio de frutas ali certinho, pra que ela consiga ser apresentada nos primeiros
anos de vida dela, para todas as frutas. Para daí sim, depois ela escolher, né? Aquilo que convém ela comer ou não. Porque eu também vou dizer, eu sou nutricionista, mas também não é todas as frutas que eu gosto. Não é todos os legumes que eu gosto. Mas isso não quer dizer que eu não como saudável. Né? Então, assim, às vezes um nutriente que eu não encontro num legume que eu como uma fruta e eu vou super compensar ele. Bem tranquilo, né? Mas se eu conhecer só 2, 3 tipos de fruta, eu também não vou conseguir, né? Pois vou é. saber se eu gosto das outras. Tem que ir experimentando. Que eu prefiro. Por isso que as crianças precisam desse rodízio, precisam ser apresentados mais vezes, né? E os pais ter paciência nesse processo, né? Porque às vezes pode ser frustrante se começar uma introdução alimentar que às vezes a criança recusa tudo. Mas aí às vezes pode ter uma patologia envolvida, alguma coisa assim. Mas não desistir, né? Tem que ter persistência que eles vão, aos poucos, vão adaptando o paladar e isso vai ficando muito mais fácil. Isso influencia até depois, como a gente tá falando, pra vida adulta, né? Sim. Porque daí se tu, quando criança, não era estimulada a fruta, não era estimulada a verdura, só doce. Ou coisas muito industrializadas, né? Porque hoje... É o acesso fácil, né, né, acesso Carol? muito fácil. E aí, como a vida também, não dá pra também, né, enfim, julgar, porque a vida anda muito corrida, nem sempre os pais conseguem tanta organização, às vezes a criança é apresentada já super cedo Ao açúcar e coisas industrializadas. Depois, na vida dela adulta, isso vai ter consequências, né? Sim, agora assim, o máximo que a gente puder fazer até os 2 anos sem industrializado, sem açúcar, meu Deus, com certeza o amanhã dessa criança vai ser escolhas mais saudáveis, né? O paladar dela vai estar bem trabalhado, ela vai estar muito mais suscetível às coisas mais saudáveis, né? Isso vai gerar impactos positivos para a manhã dela. Mas a gente sabe que depois vai gerar, dá para reverter isso, dá para mudar. Mas só que às vezes a gente tá maiorzinho, quanto maior a gente fica, mais teimoso a gente vai, né? Então, né, o ideal é que comece nos primeiros anos da infância, né? Depois vai ficar mais difícil de mudar. Se a gente ficar teimoso, né? É verdade. Mas e pra nós adultos que queremos mudar os nossos hábitos, né? Eu, por exemplo, eu não gosto muito de salada, mas eu tento comer, né, as coisas que eu gosto e tento também trazer um pouquinho das outras e mistura ali na comida, né? Sim. Pra tentar introduzir também. Qual que é a tua dica pra, nesse caso, assim, eu não gosto muito, tem outras amigas, né, que não gostam de frutas, eu não gosto de salada, como que a gente vai tentando, pra introduzir, né, trazer né? isso de volta? Talvez assim, optar por receitas, tá? Então, por exemplo, não gosto tanto daquela fruta, mas às vezes com um iogurte aí, bota uma granolinha ali no meio, uma aveia, mistura umas frutinhas ali, umas que tu mais gosta e coloca outra no meio, seja vamos dizer, uma forma muito mais fácil de a gente estar colocando pra gente experimentar esse alimento, seja mais fácil pra gente estar ingerindo. Ou, de repente, salgados, geralmente as crianças não gostam muito de brócolis, né? Certa idade, meus irmãos ali, os mais velhos ali de 9 e o outro de 10, eles têm um pouco de dificuldade com legumes, verduras, porque a introdução alimentar deles, eu acredito que não foi a melhor, né? Mas enfim, a gente vai aprendendo com os erros e pra tentar acertar, né? Mas assim, se a gente apresentar um arroz e colocar, por exemplo, uma cenoura, botar um brócolis ali no meio, nossa, a criança às vezes vai comer achando um arroz colorido, também a forma que a gente vai apresentando, né? Deixando algo mais temático, assim, a gente vai apresentando, eles vão aceitando com mais facilidade, né? Então eu vejo que quando a gente insere numa receita, fica muito mais fácil eles aceitarem. Porque às vezes nem vê direito, né? Tá no meio da receita. Mas assim, até o sabor eles dizem que não é tão... Porque às vezes é mais crença deles do que realmente do que não é gosta. bom, né? Que não gosta. Sim, às vezes nem provou e diz que não gosta, né? Mas aí, conforme vai crescendo, fica mais teimoso, é mais difícil, né? Mas daí, com receitinha, a gente consegue bastante, assim, ajudar. É uma boa. Eu costumo misturar na comida, né? Corto ali bem picadinho, um brócolis, um chuchu, uma coisa... Coloco junto na comida, junto com arroz e feijão, fica tudo com gosto de feijão, né? Então, tá tudo certo. Ou também, assim, sucos, né? Às vezes fazer os sucos detox, né? Às vezes botar uma fruta que diz, tal fruta eu não gosto tanto, né? Às vezes colocam nesse suco, já é mais fácil a gente estar consumindo ali. Né? Que às vezes a gente fica muito limitado, assim, a comer aquilo, tipo, descascar e tem que comer daquele jeito, né? E tem algumas outras formas de comer. Às vezes algumas clientes eu trabalho assim, qual que é a meta do mês, né? Ou às vezes beber mais água, às vezes praticar uma atividade física, ou às vezes até experimentar uma fruta nova. Daí a gente coloca esse desafio, qual foi as frutas novas da semana que tu experimentou, né? Quando as pessoas vêm com muitas, assim, limitações alimentares, né? Muitas restrições, assim, no sentido que elas não querem, né? Impostas por elas mesmas, a gente vai apresentando coisas mais, opa, não é tão difícil assim, né? Eu achei que não gostava, mas é possível comer assim, né? Essa fruta, esse legume, enfim. Mas de fruta a gente vê que é mais fácil a gente inserir isso na alimentação do que os legumes e verduras. Verdade.
E uma coisa, assim, né, também foi uma amiga que perguntou, não sei o que quero saber. Como que a gente separa a fome emocional e a fome realmente, né, fisiológica, real, não sei se qual é o termo exato. É porque a fome fisiológica, ele te gera no teu corpo reações, né? Tem toda a questão hormonal ali envolvida, né? Ele mexe com os hormônios. Então, assim, a fome fisiológica tu pode sentir que começa a aparecer uma dor de cabeça, começa a ter um tremor, começa a tremer, né, as mãos, enfim, tu consegue ver que, meu Deus, não dá, realmente não dá. Começa a ter a visão meio turva, né, Estômago tipo assim, estômago doente, ou seja, preciso de comida, né, e seja lá o que for, é isso, eu preciso me alimentar, ingerir algo pra mim não cair, né, alguma coisa nesse sentido. A gente, claro que não vai deixar até esse ponto, porque o ideal é a gente ter uma alimentação fracionada, né, para evitar esse tipo de coisa, porque uma pessoa que tem diabetes é extremamente perigoso, a pessoa ficar tempo sem comer, chegar nesse limite dessa fome fisiológica, meu Deus, a pessoa pode morrer, né, então tem que tomar muito cuidado. Eu tenho queda de pressão, já desmaia já. Pois então, tem que, né, cuidar, né. Agora, quando a gente fala em fome emocional, tá muito relacionada a vontade de comer aquele alimento, né? Para cobrir uma emoção, um escape para uma situação difícil que passou no dia, ou para um problema que tá pertinente ali, e a válvula de escape é a comida. Então, não é um alimento, é mais produtos industrializados mesmo, né? É pedir alguma coisa para saciar, né? Mas não é, dificilmente a pessoa vai lá e pega um ovo cozido. A fome emocional, ela vai te induzir a comer coisas com açúcares, né, industrializados. Então, tu já sabe pela tua escolha que é uma fome que realmente não é fisiológica, ela é emocional. Eu sempre, quando eu tô com dúvidas se eu tô com fome ou não, eu penso, eu comeria um arroz com feijão agora? Comida de verdade, né? Eu comeria um arroz com feijão qualquer hora do dia, café da manhã. Aí se a resposta é sim, aí eu realmente tô com fome. Se a resposta não, se eu vontade de uma coisa específica, não é fome. Não é, né? E às vezes é uma boa prática, né? Fazer essa pergunta. Sim, se a reflexão, né? Tipo, para e pergunta se é realmente que eu preciso disso. Até em questão da água, às vezes a gente não bebe água na quantidade que é necessária, a gente às vezes confunde com fome. Porque é um eixo muito parecido, né? Então, às vezes a gente tá saciando a sede com água, com alimento, né? Comida. Então, às vezes não. Às vezes era para ingerir água em vez de estar comendo. Sim, é verdade. E aí entra também, acho que muito no estresse, e aí na vida corrida e tudo, aí quando você mistura tudo e tá comendo muito mais por emoção, ou pra suprir alguma coisa necessariamente por fome. A gente geralmente consegue sobreviver com muito menos. Com muito menos. E como que a gente faz pra se blindar, né, dessa busca de prazer imediato, assim, na comida? Eu creio que organização e saber onde quer chegar, né? Por isso a gente tem que saber por que a gente não deve caminhar por esse caminho. Daí fica muito mais fácil de fazer as escolhas certas, né? Por que eu não quero me alimentar dessa forma? Começa a se perguntar, né? Porque se eu continuar desse jeito, o que vai acontecer no meu amanhã? Né? Amanhã não vou estar contente comigo, amanhã eu vou estar com a minha saúde prejudicada, amanhã eu vou ter que tomar remédios. Eu sou uma pessoa que eu tenho pavor de tomar remédio, eu não gosto de tomar remédio, nunca gostei desde pequena. Então, pra mim, o meu gatilho de cuidar da saúde, se amanhã eu não quero precisar tomar remédio, ficar dependente de remédio para depressão ou algum problema que possa desencadear, por exemplo, né? Vou cuidar da minha alimentação, vou cuidar da minha saúde, que automaticamente a minha pressão sempre vai estar boa, não vou precisar medicar amanhã. Começar a pensar no que tu não gosta, né, no teu amanhã, pra te fazer as boas escolhas que vai refletir. Faz escolha hoje que vai refletir no amanhã. Sim, é uma boa mesmo. E por que as dietas tão restritivas são tão vilãs, assim, né? A gente sempre percebe que quem vai pra dieta mega restritiva nunca é sustentável a longo prazo, né? E como que tu vê esse tipo de dieta, assim? Por que elas são tão ruins? Elas são ruins porque elas acabam estressando o metabolismo, daí o nosso corpo depois não é tudo qualquer coisa que aceita, então às vezes você vai fazer uma estratégia nutricional para uma pessoa que veio de muita restrição ou uso de medicamentos para emagrecer, são pessoas que às vezes o eixo hormonal tá todo desacerbado, tá todo, vamos dizer assim, como que eu posso falar? Desregulado? Né? Desregulado. E depois é muito difícil a pessoa com uma estratégia certa, com a necessidade energética que ela deveria consumir, às vezes ela não responde aquele protocolo porque ela veio com muita restrição. Às vezes comendo assim 1000 calorias por dia, ainda olha lá,
né? Então, assim, daí essa pessoa tá totalmente, o corpo tá totalmente tentando entender o que tá acontecendo, tá todo desregulado, então ele precisa regular. Daí a gente tem que encontrar, começar a reverter esse metabolismo, porque às vezes ele fica tão lento, tipo assim, ela come tão pouco, mas ela tá engordando tanto, mas também veio dietas muito restritivas, veio aquele todo preço pra querer emagrecer, né? Toma remédio, faz isso, faz aquilo, corre atrás de um monte de coisa, mas nunca faz o que precisa ser feito, né? E daí onde acontece essas situações complicadas, em questão de eixo hormonal, mas também em questão comportamental. Daí a pessoa começa a se sentir uma pessoa incompetente, que ela nunca consegue concluir, começar algo e concluir, mas também por causa das escolhas dela, ela tentou pegar um atalho e não foi pro caminho que deveria ir. Esse é um bom ponto. A gente procura muito atalho, né? Sim. E aí depois se frustra. Não consegue. O imediatismo, né? Porque a sociedade tudo quer pra ontem, né? E realmente a gente não consegue. A gente não quer esperar, tem que construir, né, pelo retorno, né? A gente quer começar uma coisa e já ver o retorno. Tudo tem processo, né? A gente pode ver no ministério de Jesus, não saiu curando todo, não. Ele passou a infância, a juventude, tudo só lá na frente que ele foi fazer os milagres dele, né? Ele até falou pra mãe dele, ainda não é chegada a minha hora, né? Porque é tudo um processo, né? É assim pra nossa vida também, a gente tem um processo, tem tudo algo a ser seguido, né? Às vezes quando a gente pega atalhos, a gente sabe que lá na frente não vai dar certo. Sim. Tem razão. É verdade. E a gente faz mesmo assim, às vezes, né? Mesmo sabendo, tipo, já tem conhecimento de que vai dar errado, mas eu vou tentar mesmo assim. É que depende o quê, a gente tem consequências, né? Tem consequências que é mais ok, que é super possível a gente reverter, mas tem consequências que a gente vai levar pro resto da vida, né? É verdade. E a gente já falou, né, sobre os alimentos, né, que são importantes e tal. Vamos falar um pouquinho da atividade física, então, né? A questão de ter essa constância na nossa vida para ajudar também nessa questão da saúde. O que tu indica, né? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que tô péssima nesse momento sobre isso e tô buscando algo que eu goste mais, né? Porque já percebi que musculação não é pra mim. O que tu passa aí para as tuas pacientes de indicação com relação a isso? Então, geralmente quando a gente começa a organizar a vida da pessoa, a gente percebe que muitas não praticam atividade física nenhuma, né? Então, realmente, primeiro eu começo organizando a parte alimentar, que eu acho que isso precisa ajustar. Próximo passo, organizamos a alimentação, vamos praticar uma atividade física, né? Seja uma caminhada, seja uma corrida, seja uma bike ergométrica dentro de casa, 3 vezes na semana, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas o importante é encontrar algo que goste, que seja prazeroso para que isso seja contínuo na vida da pessoa. Que não seja uma coisa que comece, para, né? E claro, e adaptar a rotina, porque às vezes a pessoa quer treinar um crossfit, só que a rotina dela não dá. Ela não consegue, e ela tá mais faltando do que indo. Então, ela precisa criar constância. Eu falo por causa de mim, porque eu tive uma situação no mês passado. Tenho criança pequena, fiquei sem carro. Eu pensei, meu Deus, eu preciso treinar. Como que eu vou treinar? É difícil? Sem carro, com um bebê pequeno, precisando, que eu não deixo ela na creche, então precisando se organizar. Eu senti na pele, mas eu pensei, mas eu preciso fazer o que precisa ser feito. Organizei a casa, voltei pros treinos, né? Mas é algo que eu gosto, que eu tenho prazer em treinar. Agora, se eu fosse fazer assim, vamos fazer um jiu-jitsu, treinar um jiu-jitsu é algo que eu não gosto, então já eu não iria fazer com tanta facilidade, nem ia querer me esforçar tanto pra ir. Então, encontre uma atividade que tu goste, que seja algo desafiador pra ti. Então, às vezes, eu não consigo ir todo dia caminhar, mas seja 3 vezes na semana, vai. Uma aula de zumba, enfim, né? Aquelas aulas de bike que são bem legais, também mais dinâmica. Faça, né? Às vezes é individual, às vezes a pessoa gosta de ficar, né, se concentrando no exercício, vai na musculação. Se a pessoa gosta de algo coletivo, vai um funcional, algo assim do tipo, que com certeza lá vai fazer amizades, criar esse elo e vai um puxando o outro e vai indo, né? Às vezes convidar uma amiga, às vezes convidar um marido para ir treinar, também é uma boa tática, né? Que acaba se tornando um momento legal entre as pessoas, né? Essa troca e um vai incentivando o outro. Verdade. Tu já tentou fazer crossfit, então não é também teu rolê? Não, eu tenho uma amiga que vai adorar essa pergunta, que ela tá a vida inteira tentando me levar pro crossfit, mas não tentei. E eu gostava muito de fazer jump, foi o tempo que eu durei mais, assim, na academia. E aí mudou toda a estratégia lá, e aí acabei não tendo mais essa opção. E agora eu tô buscando outra coisa. Mas eu gosto das coisas coletivas, então... Legal.
Até teve uma convidada nossa que teve aqui esses dias, que eu vi um story dela fazendo algum esporte lá que eu não sei o nome, e já pedi indicação de onde que faz e tal pra conhecer, mas eu tô pensando em algo como vôlei. Achei um grupo de vôlei, mas aí é no mesmo dia que a gente grava aqui, daí não deu, mas tô procurando algo coletivo, assim, que é o que mais me anima. Eu sou bem competitiva, então acho que Que legal, mas tem bastante vôlei, aquele da raquete lá também. Beach tênis? eu acho que é isso que a legal. nossa convidada tá fazendo, beach tênis. Beach tênis. A Cris? É. Então é beach tênis. É beach tênis. Legal, achei né? legal. Enfim, encontrar algo que goste, né? E essa troca é muito legal. Dar aulas coletivas, essa troca, né? Um vai puxando o outro, incentivando. Eu acho que isso é bem bacana, né? É porque eu entendi exatamente isso que tu falou, assim, tem que ser algo que tu goste de fazer pra tu continuar, porque assim, gente, eu já perdi a conta, assim, de quantas vezes eu tentei começar a musculação, assim, em academias diferentes até, sabe? Eu falei, não, talvez o problema é essa academia, então eu vou pra outra, sei lá, umas 5, 6, 7 vezes, assim, e não durou mais que 6 meses, que foi o período ali que eu fiz o jump, daí eu ia todo dia, e eu conseguia até conciliar a musculação, sabe? Eu fazia 3 vezes na semana o jump e 2 vezes na semana a musculação, por quê? Porque aquilo já tava me trazendo um prazer, né? Então dava pra conciliar. Agora aí fazer só musculação não tem condições. Então realmente eu percebi a importância disso, de buscar o que a gente gosta de fazer, né? Exato. Sim, e o exercício em si, ele ajuda muito até depois na alimentação, porque tu fica, acho que, mais engajado pra seguir, né, o teu plano alimentar. Sim. Acho que controla bastante o estresse, aí você também tende a descontar menos na comida. Também. Né? Eu percebi que, pelo menos pra mim, ajuda muito nisso, assim. Ajuda muito no estresse, na ansiedade, já fica mais animada, dá uma liberada. Disposição, né? Uma disposição, Endorfinei. uma endorfina também. E eu gosto de um tempo quieta, não fala comigo na academia. Então tu é essa mais no individual, Eu gosto né? de individual, não vou na academia fazer amizade. Tô ouvindo meu podcast, não atrapalha. Tô escutando aqui minhas coisas, não fala comigo, é só bom dia pra recepcionista e o resto cara fechado, o resto. Vocês viram a importância de a gente saber o que a gente gosta, né? Porque daí é muito mais fácil a gente E saber. como a gente funciona, né? Quando a gente se conhece, fica muito mais fácil a gente saber até onde a gente, né, deve ir ou o que a gente deve fazer, porque fica muito mais fácil as nossas escolhas, porque a gente sabe até aquilo que funciona pra gente, né? É verdade, o autoconhecimento é tudo. Né? Sim. E a alimentação, eu percebi, né, por esse meu caminho também, que eu já fiz voltado pra isso, o quanto é psicológico também, né? E hoje eu passo por isso com a minha mãe, assim, muitas vezes eu tento explicar isso pra ela, né, mas geralmente quando um profissional fala é melhor, né, mais bem recebido. Mas o quanto é psicológico a gente dizer, hoje eu vou comer, ela faz uma refeição livre uma vez na semana, eu quero bolo, mas por que eu não posso comer um pedaço de bolo, tem que ser 2, 3, né? Então eu percebo o quanto o nosso psicológico influencia nisso. A gente tem que ter esse controle pra dizer, não, um pedaço de bolo tá suficiente pra mim, não preciso comer o segundo, o terceiro, né? Sim, o controle, né? E não dá tempo nem de vir usar as respostas, né? De saciedade. Ele já tá voltando outra atrás, vai comendo, mas isso é uma conduta de não descansar os talheres, de comer por impulso, às vezes distração, né? Hoje o mundo tá com muita distração, né? Às vezes o celular, tá comendo, tá com o celular no lado, então são coisas que a gente tem que prestar atenção, porque senão a gente acaba ingerindo coisas que a gente nem deveria, porque a gente não prestou atenção no que a gente estava comendo. Comendo muito rápido, falando, então o momento de comer, pra quem tem principalmente essas dificuldades, precisa ser algo muito trabalhado, assim, os horários certinhos, prestar atenção com as pessoas que vão estar ali no lado, se realmente vai roubar a tua concentração, porque você já sabe que é um gatilho pra comer muito mais. TV ligada, gente, TV na cozinha é o que eu mais se eu vou ver que a pessoa come muito rápido, geralmente é quem tá assistindo TV e sabe aquela sensação de querer comer uma sobremesa, às vezes nem tava querendo, é só porque não prestou atenção no que tava comendo no momento da refeição, no almoço, por exemplo, que aqui em Santa Catarina é bem comum assistir a TV, o jornal ali no meio-dia e comendo, né? Então, geralmente as pessoas prestam atenção nas coisas e não no momento do ato de estar se alimentando, né? É verdade, eu sempre estou assistindo, só se eu realmente almoço com antes, daí te almoço um olhando pro outro, mas senão eu sempre assistindo vídeo no YouTube. É porque às vezes no horário do almoço é o que pensa, não tô produzindo nada, tô aqui só comendo, mas é um momento muito importante, principalmente pra quem tem esse gatilho, né? Sim, verdade, bom ponto. E aí a gente também tem uns mitos e verdades, assim, pra você dizer pra gente se é fake news ou se é real mesmo. Carboidrato, ele é vilão?
Não, carboidrato não é vilão. A gente tem vários tipos de carboidratos, né? Tem os carboidratos simples e os compostos, mais complexos, né? Os complexos são carboidratos bons, né? Que vão regular, não tem uma resposta glicêmica muito rápida, né? Então, eles vão liberando aos poucos na corrente sanguínea o açúcar. Então, são carboidratos bons. Então, ele precisa estar na nossa alimentação. Que tipo de alimento tem? Os mais integrais, tá? Então, por exemplo, o arroz integral, ele tem um pouquinho mais de fibra, então ele ajuda a liberar o açúcar aos poucos na corrente sanguínea. O pão integral, o pão também não é um problema, tá? O pão integral ali, ele tem bastante fibra, ajuda a gente a se manter saciado por mais tempo. Tudo que for mais integral vai nos ajudar na questão da saciedade também e não liberar açúcar de forma muito rápida na corrente sanguínea, para não fazer um pico e logo cair e a gente sentir fome e aquele ciclo vicioso do açúcar acontecer, tá? Então, o açúcar deve ser mantido na dieta, sim. Né? Claro que quando a gente monta uma estratégia, às vezes a gente coloca mais, a gente regula, a gente aumenta uma época, a gente aumenta mais, a gente diminui, mas jamais excluir totalmente. Legal. E se a pessoa, ela sempre foi gordinha desde criança, ela vai ter necessariamente uma dificuldade para emagrecer? Eu creio que mais pela questão comportamental mesmo, para tirar essas crenças, essas coisas que estão enraizadas nelas, tá? Dificilmente é uma pessoa com problema, vamos dizer assim, genético, que não consegue emagrecer. Muitos deles são de raiz comportamental mesmo, tá? Tanto que desses 7 anos que eu tô atendendo, não peguei nenhuma pessoa com problema realmente que não conseguisse emagrecer. Eu tenho um problema na tireoide, mas não é motivo para não emagrecer, tá? Regulando a tireoide, a pessoa emagrece bem tranquilo. Entendi. E é obrigatório comer em 3 em 3 horas? Não necessariamente, mas eu vejo assim, que se a pessoa come em 3 em 3 horas, é muito mais fácil evitar ela ficar comendo por impulso ou uma coisa não programada. Quando ela come em 3 em 3 horas, ela vai conseguir regular, organizar a alimentação, não ficar tanto tempo sem comer e assim evitando qualquer tipo de gatilho aí de comer por impulso. Mas assim, não que, vou comer... Passou ali 5, 6 horas. Se é a pessoa que está equilibrada e a pessoa consegue controlar e seguir aquilo que ela precisa comer, comendo certo na próxima refeição, não teria problema, tá? E falta de sono influencia no emagrecimento? Influencia, a gente precisa dormir, porque senão o nosso cortisol aumenta e a gente acaba dificultando muito o nosso processo de emagrecimento. Sono é muito importante, né? Tipo assim, tem gente que é 6, tem gente que é 8, mas assim, no modo geral, a gente precisa deitar cedo, acordar pra gente fazer as nossas funções. Se a gente vê que a gente não tá rendendo ao longo do dia, porque tem alguma coisa errada, principalmente no sono. Na alimentação, se a gente consertou a alimentação e a gente vê que durante o dia não tá rendendo, sensação de cansaço, não consegue produzir nada, provavelmente há um problema ali na questão do sono. Entendi. Muito sonolenta ali no dia, sabe? Parece que nada produz, não tem ânimo pra nada. Às vezes dá uma olhadinha, uma investigada em relação ao teu sono, porque às vezes ele não tá sendo suficiente. E acho que também, como tu falou, aumenta o cortisol, tem talvez a pessoa descontar mais na comida, ficar mais ansioso. Tá tudo interligado. No fim dá tudo interligado, né? Realmente. E pra gente ir finalizando, nós temos uma pergunta que a gente faz para todas as nossas convidadas, que é se você tivesse a certeza que todas as mulheres no mundo iriam receber a tua mensagem. Que mensagem que tu gostaria de deixar para elas? Gostaria de dizer para elas que o equilíbrio em todas as áreas vão trazer frutos para elas pro amanhã, né? Na área emocional, na área alimentar, na atividade física, tudo que elas puderem fazer o hoje, não só pensando no amanhã, mas o hoje, curtindo o processo, com certeza elas vão ter bons frutos amanhã. Que legal, adorei a mensagem. Thaís, você quer divulgar, né, para as nossas ouvintes aí o teu perfil, onde que elas podem te encontrar, né, buscar o teu trabalho? Bom, eu tô no Instagram, né? Convido vocês a seguir. Thaís e Tomás Nutri, né? Então lá vai ter todas as informações, vai ter o link para acesso, para falar diretamente comigo. Hoje eu sigo em carreira solo, sem atendimento numa clínica, né? Saí do meu CLT, agora eu tô indo trabalhando por conta, sou autônoma, né? Então depois da gestação a gente começa a se desafiar, né? Sim. Então eu tô fazendo um trabalho bem legal, tem consultorias presenciais também, consultas presenciais, mas também um online que hoje cresceu muito, principalmente pós-pandemia, então eu tô indo nessa vibe. Tá dando bem certo e eu convido vocês, se quiserem conhecer o meu trabalho também. Lá eu mostro um PDF, explico como funcionam as consultas, tudo bem certinho. Ai, que massa. Perfeito. Muito obrigada pelo teu tempo, foi um prazer te ouvir. Eu acho que tu com certeza veio para brilhantar e agregar no nosso podcast, então a gente ficou muito, muito feliz com a tua vinda.
Com certeza, muito obrigada. É muito bom, né, ter sempre profissionais diferenciados, ajudando a gente a aprender mais sobre vários temas, né, que é o nosso objetivo aqui, né, trazer vários assuntos que sejam relevantes aí para as mulheres. Isso. Então tá bom, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma Amiga Terapia. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um comentário aqui pra gente, né? Do que você achou, do que você gostaria de ter ouvido, talvez que a gente não comentou. A gente pode levar a Thaís, quem sabe, lá no nosso Insta, né? Dar mais algumas dicas. Deixa o seu like aqui pra nós e até a próxima Amiga Terapia.